Miguel acordou sobressaltado com o som de portas batendo e vozes elevadas ecoando pela casa antiga em Lisboa. Seu pai, um homem rígido e devoto, irrompeu no quarto, segurando uma carta amassada que Miguel havia escondido debaixo do colchão, uma declaração de amor para Tiago, seu melhor amigo do colégio. Você é uma vergonha para esta família, gritou o pai, os olhos flamejantes de raiva e decepção, enquanto a mãe chorava no corredor, implorando por misericórdia divina. Naquela noite chuvosa de outono, aos 17 anos, Miguel foi expulso de casa sem piedade, com apenas uma mochila nas costas e o coração despedaçado. Ele vagou pelas ruas empedradas do Bairro Alto, o frio penetrando sua alma tanto quanto a chuva encharcava suas roupas. Sem dinheiro ou lugar para ir, pensou em acabar com tudo ali mesmo, pulando do mirador da Senhora do Monte, mas uma mão amiga o salvou. João, um professor voluntário em um centro comunitário LGBT, o encontrou encolhido em um banco e o levou para um abrigo temporário. João era um homem na casa dos 40 anos, solteiro e discreto, que dedicava sua vida a ajudar jovens como Miguel. Ele não era gay, ou pelo menos nunca admitira, mas sua empatia vinha de uma infância marcada por abusos e rejeição. Você não está sozinho, disse João naquela primeira noite, oferecendo não só um teto, mas também orientação para Miguel se reerguer. Nos meses seguintes, João ajudou Miguel a terminar o ensino secundário em uma escola alternativa, arrumou um emprego parcial em uma livraria e o incentivou a perseguir sonhos que pareciam impossíveis. Mas a relação entre eles era complexa. Miguel desenvolvia uma admiração que beirava o afeto romântico, interpretando os gestos de João como algo mais profundo. João, por sua vez, mantinha distância emocional, temendo que qualquer proximidade pudesse ser mal interpretada pela sociedade conservadora portuguesa. Em uma noite de confidências, Miguel confessou seus sentimentos, mas João recuou. Eu te ajudo como um pai ajudaria um filho. Não confunda as coisas. Aquela rejeição sutil feriu Miguel, mas ele engoliu o orgulho e continuou, sabendo que devia sua sobrevivência a ele. Anos se passaram. Miguel, agora com 25 anos, havia-se formado em jornalismo na Universidade de Lisboa, graças a bolsas e trabalho árduo. Ele morava em um pequeno apartamento em Alfama, escrevendo artigos sobre direitos LGBT para um jornal online progressista. Sua vida era uma luta constante contra o preconceito, colegas de trabalho que faziam piadas homofóbicas, amigos que se afastavam ao saberem de sua orientação, e a família que nunca mais o procurara. Sua mãe enviava mensagens esporádicas, pedindo perdão em nome de Deus, mas o pai permanecia inflexível. Um dia, enquanto cobria uma manifestação pelos direitos gays no Rossio, Miguel reencontrou Tiago, o garoto da carta. Tiago havia-se casado, tinha um filho pequeno, mas confessou que nunca esquecera Miguel. Eu era covarde na época, disse ele, os olhos cheios de arrependimento. Eles começaram a se ver em segredo, um romance proibido que trazia alegria, mas também culpa. Tiago lutava com sua identidade bissexual, preso em um casamento infeliz por pressão familiar. A tensão aumentava. Miguel queria que Tiago assumisse publicamente, mas Tiago temia perder a custódia do filho e o emprego em uma empresa conservadora. Não é só sobre nós, é sobre o mundo lá fora, argumentava Miguel, citando casos de discriminação que via diariamente. Em uma briga acalorada, Tiago acusou Miguel de ser egoísta. Você quer que eu destrua minha vida como a sua foi destruída. Aquelas palavras ecoaram como uma traição, reabrindo feridas antigas. Enquanto isso, João desaparecera da vida de Miguel. Após ajudar dezenas de jovens, ele enfrentara acusações infundadas de influenciar menores, forçado a se afastar do centro comunitário. Miguel tentara contato, mas João mudara de número, talvez envergonhado ou exausto. A sociedade portuguesa, apesar de avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de catolicismo tradicional, onde a homossexualidade era vista como pecado por muitos. Miguel mergulhava no trabalho para esquecer. Ele investigava histórias de famílias divididas por preconceito, entrevistando pais que rejeitavam filhos gays e depois se arrependiam. Uma reportagem o levou a uma pequena vila nos arredores de Lisboa, onde uma família proeminente lidava com um escândalo similar. Lá, ele descobriu que seu próprio pai havia sofrido um infarto, e a mãe o procurara em segredo, implorando por reconciliação. Mas o choque veio quando Miguel retornou à capital. Caminhando pelo Chiado, ele viu uma figura familiar curvada sobre sapatos em uma engraxataria de rua. Era João, envelhecido prematuramente, limpando os sapatos de um menino de uns 10 anos. O garoto era o sobrinho de Miguel,
filho de sua irmã mais nova, que ele mal conhecera após a expulsão. Como aquilo era possível? O destino tecia uma teia cruel. Miguel parou, o coração acelerado. João ergueu os olhos, reconhecendo-o imediatamente. Miguel. Quanto tempo? Murmurou, a voz trêmula. O menino, inocente, sorriu. Tio João é o melhor engraxate. Miguel sentiu um misto de raiva e pena. Seu salvador, reduzido a isso por causa das mesmas forças que o destruíram. A revelação abalou Miguel como um terremoto. Ele se aproximou devagar, ignorando os transeuntes apressados no chiado. João, o que aconteceu com você? Perguntou, a voz baixa para não atrair atenção. João limpou as mãos em um pano sujo e gesticulou para que se sentasse em um banco próximo. O menino, chamado Pedro, brincava com um celular, alheio à atenção. João explicou sua queda. Após as acusações no centro comunitário, espalhadas por pais conservadores que viam sua ajuda como propaganda gay, ele perdeu o emprego como professor. A mídia local sensacionalista ampliara o caso, pintando-o como predador, apesar de nenhuma prova. Em Portugal, a reputação é tudo, disse João, os olhos cansados. Ele tentou outros trabalhos, mas o estigma o seguia. Acabou como engraxate, vivendo em um quarto alugado em um bairro pobre. Miguel ouvia, o peito apertado. Você me salvou, e agora? Isso. Mas a surpresa maior veio quando João revelou sua conexão com a família de Miguel. Anos atrás, após ajudar Miguel, João procurara a mãe dele em segredo, tentando mediar uma reconciliação. Ela o contratara ocasionalmente para tarefas domésticas, incluindo cuidar de Pedro quando a irmã de Miguel viajava a trabalho. Eu precisava do dinheiro, e ela precisava de ajuda discreta, confessou João. Aquela traição velada feriu Miguel profundamente. Sua família, que o rejeitara, agora empregava seu salvador como serviçal. Por que não me disse? Questionou Miguel. João suspirou, para protegê-lo. Sua mãe ainda luta com o pai, mas ela se arrepende. Miguel sentiu raiva borbulhar, raiva da hipocrisia familiar, da sociedade que destruía vidas por preconceito. De volta ao apartamento, Miguel confrontou suas emoções. Ele ligou para Tiago, precisando de apoio, mas Tiago estava distante, lidando com sua própria crise. Sua esposa descobrira mensagens antigas e ameaçava divórcio. Eu não posso mais, Miguel. Preciso escolher minha família, disse Tiago, desligando abruptamente. Outra perda, outra ferida. Miguel decidiu investigar mais. Ele visitou a mãe em segredo, em uma cafeteria em Belém. Ela chorou ao vê-lo, pedindo perdão. Seu pai está doente, Miguel. Ele mudou, mas o orgulho o impede. Ela admitiu que contratara João por pena, sabendo de sua situação. Ele nos ajudou indiretamente, através de você. Miguel debateu internamente, perdoar ou confrontar. O conflito interno o consumia. Como jornalista, ele via padrões sociais, famílias católicas tradicionais em Portugal, onde a Igreja ainda influenciava opiniões sobre a homossexualidade. Ele escreveu um artigo anónimo sobre sua história, expondo a hipocrisia sem nomes. O texto viralizou, gerando debates online sobre aceitação e redenção. Mas a tensão escalou quando o pai de Miguel leu o artigo e reconheceu os detalhes. Ele chamou a mãe para uma conversa explosiva, acusando-a de traição. Miguel, avisado pela mãe, foi à casa da família pela primeira vez em anos. A porta se abriu, e lá estava o pai, frágil em uma cadeira de rodas pós-infarto. Você veio para me humilhar, rosnou o velho. A confrontação foi intensa. Miguel despejou anos de dor. Você me jogou na rua como lixo porque eu amo diferente. O pai rebateu. Eu fiz o que achava certo pela família, pela nossa fé. Mas no fundo, o pai admitia dúvidas, influenciado pela doença e pelo tempo. Vi amigos perderem filhos para o suicídio. Temi por você. João apareceu inesperadamente, chamado pela mãe. Ele mediou, Senhor, o amor não escolhe gênero. Miguel é seu filho, não um pecado. O pai, enfraquecido, chorou pela primeira vez. Foi um momento de quebra, mas não de resolução total. Miguel saiu dali confuso, questionando se o perdão era possível. Enquanto isso, Tiago tomou uma decisão drástica, deixou a esposa,
assumindo sua bissexualidade publicamente. Ele procurou Miguel, pedindo uma chance. Eu errei, mas agora estou pronto para lutar. Miguel hesitou, o passado de traições o tornava cauteloso. Aceitar significava risco, mas rejeitar era solidão. A sociedade ao redor fervia. Manifestações em Lisboa contra uma proposta de lei que limitava a educação sobre diversidade sexual aumentavam. Miguel se envolveu, falando em palcos, usando sua história para inspirar. Mas ameaças anônimas chegavam. Cuidado, pecador. O medo se instalava. Em uma noite solitária, Miguel refletiu sobre as escolhas. Cada decisão tinha um preço. Perdoar a família custava orgulho, amar Tiago custava estabilidade, expor-se custava segurança. Ele se perguntava se valia a pena. Os dias seguintes foram um turbilhão para Miguel. Ele aceitou encontrar Tiago em um café discreto no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT em Lisboa. Tiago apareceu nervoso, com olheiras profundas. Eu contei tudo para meu filho. Ele chorou, mas disse que me ama do mesmo jeito, revelou Tiago. Miguel sentiu um lampejo de esperança, mas a dúvida persistia. E se você recuar de novo? Eles decidiram dar um passo de cada vez, começando como amigos públicos. Mas a notícia se espalhou rápido, amigos em comum comentavam, e a ex-esposa de Tiago iniciou uma batalha judicial pela custódia. Ela usa minha orientação contra mim, desabafou Tiago. Miguel o apoiou, contratando um advogado especializado em direitos LGBT. O processo expôs vulnerabilidades, testemunhas questionavam a estabilidade de um relacionamento gay para criar uma criança. Paralelamente, a relação com a família evoluía. Miguel visitava a mãe regularmente, levando Pedro para passeios. O menino o idolatrava, chamando-o de tio-herói. Mas o pai permanecia distante, aceitando a presença de Miguel apenas por insistência da mãe. Em um jantar familiar tenso, o pai comentou: a igreja ensina perdão, mas não aprovação. Miguel rebateu: então perdoe, mas não me julgue. O embate destacou o conflito ético, tradição versus amor incondicional. João, recuperando-se aos poucos, aceitou a ajuda de Miguel. Eles fundaram um grupo de apoio online para vítimas de preconceito, usando a experiência de ambos. João confessou sua própria luta interna: eu nunca me assumi, mas ajudei tantos. Talvez por medo de ser como vocês. Miguel viu nele um espelho de repressão social. Uma traição inesperada veio de um colega de trabalho. Ele vazou detalhes da vida pessoal de Miguel para um tabloide conservador, que publicou uma matéria distorcida: jornalista gay usa trauma para promover agenda. Miguel enfrentou assédio online, com comentários odiosos questionando sua integridade. Ele debateu demitir-se, mas decidiu lutar, processando o jornal por difamação. O clímax se aproximou na audiência de custódia de Tiago. Miguel testemunhou: amor não corrompe, preconceito sim. O juiz, progressista, decidiu a favor de Tiago, mas com visitas supervisionadas. Vitória amarga, pois expôs a família a escrutínio público. Miguel refletia sobre danos colaterais. Sua irmã, mãe de Pedro, o confrontou: você trouxe caos para nossa casa. Ela revelara que contratara João não só por pena, mas para vigiá-lo indiretamente, esperando que ele curasse Miguel. Outra camada de traição. Em uma manifestação massiva no Terreiro do Paço, Miguel discursou: nossas escolhas definem quem somos, mas o preço é alto. Ele viu João na multidão, agora mais confiante, e Tiago ao seu lado. Mas uma pedra lançada por contramanifestantes acertou Tiago, ferindo-o levemente. O incidente simbolizava a violência latente. De volta para casa, Miguel questionava: perdoar traições valia a redenção? Ele escreveu um diário, registrando conflitos internos, o desejo de pertencimento versus a autenticidade. A ferida de Tiago cicatrizou, mas a cicatriz emocional permaneceu. Ele e Miguel aprofundaram o relacionamento, morando juntos em um apartamento maior. No entanto, pressões externas testavam os limites. Amigos heterossexuais se afastavam, temendo contágio social, e a família de Tiago o deserdava. Valeu a pena? Perguntou Tiago em uma noite insone. Miguel respondeu: sim, porque somos livres. Com João, a dinâmica mudava. Ele revelou ser gay reprimido, casado brevemente no passado por conveniência. Ajudei você para me redimir, confessou.
Miguel o incentivou a se assumir, mas João hesitava. Aos 50, é tarde. Eles organizaram eventos no grupo de apoio, ajudando outros, um ciclo de salvação. A família de Miguel alcançou um equilíbrio frágil. O pai, em terapia pós-infarto, admitiu erros. Eu temia o que não entendia. Em uma ceia de Natal, ele apertou a mão de Tiago, um gesto pequeno mas significativo. Pedro, inocente, perguntou: Tio Miguel, por que as pessoas brigam por amor? Miguel explicou simplificadamente, plantando sementes de aceitação. Mas novas Mountain surgiram. Uma lei proposta no Parlamento português para proteger direitos trans afetava debates sobre identidade de género, dividindo a comunidade LGBT. Miguel, como jornalista, cobria o tema, entrevistando ativistas e opositores. Ele enfrentou dilemas éticos, relatar imparcialmente ou advogar. Uma traição pessoal veio de Tiago. Em um momento de fraqueza, ele contatou a ex-esposa, propondo reconciliação para facilitar a custódia. Miguel descobriu mensagens: talvez eu errei em deixar você. A confrontação foi devastadora: você me usou como escape. Tiago chorou: eu tenho medo de perder tudo. Miguel o perdoou, mas com condições: terapia de casal. João, vendo o drama, aconselhou: amor exige sacrifícios, mas não autodestruição. Ele próprio começou a namorar discretamente, enfrentando julgamentos de amigos antigos. Miguel mergulhava em uma investigação sobre corrupção em ONGs LGBT, descobrindo que fundos eram desviados. Publicar exporia aliados, mas silenciar era conivência. Ele escolheu a verdade, perdendo contatos mas ganhando respeito. Em uma viagem a Porto com Tiago, eles refletiram sobre caminhos. Cada escolha nos custou algo, disse Miguel. Tiago concordou, mas nos deu mais. De volta, uma surpresa: a mãe de Miguel organizou uma reunião familiar com João presente. O pai pediu perdão formal: eu estava errado. Lágrimas fluíram, mas Miguel questionava a sinceridade. A reconciliação familiar trouxe paz temporária, mas tensões subjacentes persistiam. Miguel notava olhares julgadores em festas familiares, sussurros sobre pecado. Ele debatia internamente: aceitar migalhas ou exigir mudança total. Decidiu confrontar, organizando uma conversa aberta sobre homossexualidade e fé. João participou, compartilhando sua jornada. A Bíblia fala de amor, não ódio, argumentou. O pai ouvia, influenciado pela idade e doença. Pedro, crescendo, defendia: amor é amor. Um momento de despertar. Com Tiago, a terapia ajudava. Eles adotaram rotinas, como voluntariar no centro comunitário revivido por João. Mas uma crise surgiu: Tiago perdeu o emprego por discriminação velada. Eles dizem reestruturação, mas sei o motivo, desabafou. Miguel o apoiou financeiramente, testando o relacionamento. Como jornalista, Miguel cobria eleições, onde candidatos conservadores prometiam rever leis LGBT. Ele escreveu editoriais inflamados, recebendo ameaças. Em uma noite, seu apartamento foi pichado com insultos homofóbicos. O medo se instalou: vale arriscar a vida. João, agora mais assumido, enfrentava sua família. Seus irmãos o rejeitavam: você nos envergonha. Ele escolheu distância, priorizando felicidade. Miguel admirava sua resiliência. Uma reviravolta: a irmã de Miguel confessou que Pedro era gay curioso, fazendo perguntas. Ela pedia conselho: não quer repetir erros. Miguel orientou, mas via o ciclo repetindo-se. Tiago propôs casamento: vamos oficializar, mostrar ao mundo. Miguel aceitou, mas com apreensão: família aprovaria. O planejamento trouxe alegria, mas também estresse. Na véspera do casamento, o pai sofreu outro susto de saúde. No hospital, ele confidenciou: vai em frente, filho. Eu errei demais. Um gesto de aceitação. O casamento em Sintra foi íntimo, com João como padrinho. Mas paparazzi apareceram, transformando em notícia. Reações mistas, apoio online, mas protestos conservadores. Pós-casamento, Miguel refletia sobre custos, amizades perdidas, carreira abalada, mas ganhos em autenticidade. Anos após o casamento, Miguel e Tiago criavam o filho de Tiago juntos, em uma casa nos subúrbios de Lisboa. Pedro,
agora adolescente, visitava frequentemente, inspirado pelos tios. João, aposentado mas ativo no ativismo, era como um avô. Mas reflexões persistiam. Miguel publicou um livro sobre sua jornada, Escolhas Invisíveis, debatendo dilemas éticos da aceitação. Ele questionava: perdoar traições era fraqueza ou força? A sociedade portuguesa evoluía lentamente, com mais visibilidade LGBT, mas preconceitos enraizados. Miguel via jovens no centro comunitário, e quando sua história. Em uma reunião familiar final, o pai, em seus últimos dias, pediu: não me odeie. Miguel respondeu: eu escolhi perdoar. A morte do pai trouxe closure, mas também tristeza por tempo perdido. Tiago e Miguel enfrentavam novos desafios: a adoção, discriminada. Eles lutavam judicialmente, pagando o preço da persistência. João, em paz, confessou: salvar você me salvou. Miguel via o ciclo completo. A história terminava com Miguel olhando o horizonte no Cabo da Roca, ponderando: foi certo perdoar aqueles que nos feriram, ou o verdadeiro erro é não lutar por mudança radical.